Então, pessoal, nós vamos fazer um seriado, né? Vamos tratar sobre o ministério de diácono da Congregação Cristã no Brasil. Então, a crítica é ao ministério, à doutrina, ao dogma e não a uma pessoa em específico, tá? Então, nós vamos entender como funciona a caridade, o amor fraternal, o ministério da obra da piedade. Então, nós faremos nesse episódio número 1 reflexões gerais. Vocês vão escrevendo embaixo os comentários as lições que vocês querem também que sejam colocadas nos episódios, né? Porque esses vídeos serão gravados e estão feitos bem estruturados para que não sejam retirados do ar, tá? E como eu estou com cópia de tudo, dessa vez estou mais precavido, eu pretendo ingressar na justiça contra quaisquer ataques sobre esses vídeos, pois estou tomando o máximo de cuidado, tá? Então dessa vez eu quero que vocês também me ajudem, participem desse trabalho memorável para o futuro, tá, gente? Para os jovens para os que estão chegando. Então, o que você souber, o que você entender, você manda nos comentários. Se você tiver constrangimento, me manda no particular. Mesmo que eu não responda, eu tô lendo tudo, tá? Eu leio tudo. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender que ministério da obra da piedade na congregação é o chamado diácono. Diácono na congregação, ele tem algumas atribuições administrativas, algumas, tá? Veja que nós vamos tratar do diácono da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, tá? Tem muitas coisas, não adianta você se antecipar muito, gente, que não tem como eu falar tudo num vídeo só. Fica muito grande o vídeo, então será um vídeo sempre de 9 minutos, tá? Algumas características fundamentais do diácono da CCB esse diácono, ele é considerado ministério, tá? Então ele é o segundo grau na hierarquia de poderes dentro da congregação. O ministério de diácono não é soberano, o ancião é soberano, tá? Então o ancião tem soberania para julgar, diácono não tem soberania. Ele tem a responsabilidade e ele responde pela parte financeira da igreja, no âmbito geral, né? Ele fecha tudo, a parte administrativa, fiscal e a parte financeira. Tudo vai para, desemboca no diácono. E o diácono se apresenta diante do Ministério de Ancião. Claro que às vezes os próprios fiscais, administradores, tesoureiros também podem ser chamados para o ancião. O ancião pode atravessar a fila, o ancião pode quebrar a hierarquia, entendeu? Mas geralmente o diácono, ele é o cara responsável, geralmente, teoricamente, na parte de doação de piedade, doação de dinheiro. Dar dinheiro para matar a fome dos pobres, para matar a fome dos necessitados, para tirar a pessoa que está passando necessidade. Muitas vezes o diácono decide pagar um aluguel de alguém, ele decide de um membro não, de uma pessoa que frequenta a igreja, porque na congregação ninguém é membro, só o ministério. Então ele decide se uma pessoa merece ou não, né, de acordo com a vontade de Deus, que Deus revela para ele, se aquela pessoa, aquele jovem, aquela senhora, aquele senhor, merece ou não a ajuda financeira para pagar um aluguel, uma conta de água, de luz, né, comida principalmente. O diácono ele é responsável também por organizar a parte de roupas, né? A parte de roupas, doação de roupas. Geralmente o diácono é aquela pessoa que cuida dos pobres da igreja, teoricamente falando, tá? Outra característica é que o diácono, além de não ser soberano, ele tem que obedecer ao ancião. Ele está no mesmo grau de ancianato, tá? Ele é orado com imposição de mãos. Ele é ministério mesmo na congregação, gente, é ancião. Antigamente dizia que era o ancião diácono. Só que as pessoas não deixavam as coisas claras. De 2001 para cá, quando começou a explodir as críticas na internet, eles mudaram. Antigamente, gente, as pessoas eram oração com imposição de mãos. Antigamente. O diácono, ele tinha um status de igualdade com o ancião. Hoje não. Hoje o ancião, ele tem que obedecer, o diácono, né? O diácono tem que obedecer ao ancião, tá? Ele aparentemente para o povo, ele tem autonomia. Ele tem, mas ele tem um paredão atrás dele, que é um ancião. O ministério de ancião
Ele é soberano, o diácono não é soberano. Diácono não pode escrever hinos. Diácono não pode criar pontos de doutrina, pontos de tópicos de doutrina. Quem cria tópico é só o ancião. O diácono não é legislador. O ancião é legislador, é administrador e é juiz. O ancião, ele exerce o poder executivo, legislativo e judiciário. Ele cria a lei, ele acusa e ele julga, sem advogado. E ele é soberano, não há recurso. O diácono não. O diácono não participa da criação de tópicos. Ele leva os problemas para o ancião, junto com os anciãos decide o que é melhor. O diácono não tem diaconisa, eles têm auxiliares que eles chamam de irmãs da obra da piedade, eles dão um caráter secundário, entendeu? Ao invés de chamar de diaconisa, que pratica, né, a caridade na igreja, eles ficam como um paredão, eles ficam atrás das irmãs da piedade e põem as irmãs da obra da piedade de frente para passar uma série de problemas que nós vamos analisar depois. E ele fica de fundo. E ele age, ele aparece na hora de realmente receber a glória, a exaltação. É sempre o diácono que recebe. Sempre foi o ministério de diácono. O diácono. As irmãs da obra da piedade fizeram, mas foi o diácono que autorizou. Irmãs da obra da piedade não têm poder nenhum se o diácono não autorizar. Encarregados de limpeza, toda aquela parte também, o diácono sempre está supervisionando. Então o diácono ele é meio que um administrador, entendeu? E ele tem algumas ordens, né? Como eu estava falando, ele não faz batismo. Diácono não prega a palavra, ele pode pregar, por uma questão de respeito, de amizade. Algumas vezes, alguns diáconos, pouquíssimos diáconos se tornaram ancião. O da Água Rasa, por exemplo, tinha um diácono que se tornou ancião, que parece-me que é parente de algum ancião. Mas independente disso, era um diácono que pregava e se tornou ancião. É um exemplo que eu estou dando. Pouquíssimos diáconos se tornaram ancião. Tá? O diácono, o ministério dele não é a palavra. Tem um tópico que fala para os diáconos não ficarem tristes, porque Deus não os escolheu para a palavra, para eles ficarem naquilo que Deus deu. Porque tem muito diácono frustrado que queria pregar a palavra, mas ele não tem autoridade para pregar na frente do ancião. Diácono não faz batismo, diácono não atende Santa Ceia, não preside Santa Ceia, não atende encarregado ensaio regional. O diácono ele não trabalha na parte espiritual da palavra, dos cultos. Ele trabalha teoricamente na parte espiritual da parte administrativa do dinheiro. Agora, a primeira grande característica é que o diácono ele tem limitações. Ele tem que obedecer os tópicos criados pelo ancião, tá? Então você já está entendendo o que é um diácono. 90% dos diáconos são amigos e parentes dos anciãos. A maioria, cunhado, ou é irmão, ou é pai, ou é filho. Geralmente, ancião não levanta filho para diácono. Geralmente, ancião levanta filho para ancião. Tá? Quando ele tem um parente mais ou menos que ele quer dar um ministério, o cara não tem muitas condições de pregar, ele dá de presente o diaconato. Então é assim, geralmente o diácono, ou ele é amigo ou ele é parente do ancião. Então fica tudo em família. Uma coisa importante, o diácono não pode doar dinheiro, não pode doar dinheiro ou comida para quem não é da congregação. Para o ministério da piedade da congregação, piedade, caridade e piedade é dar comida para quem está pobre. O que eles não conseguem explicar é como é que pode, com tanta palavra que o ancião prega de bênçãos, ter tanta gente passando necessidade da igreja. Isso ninguém explica. Com raras exceções, alguns diáconos ajudam alguém que não é da congregação, mas faz escondido, sem aprovação do ancião. Fora disso, é raras exceções. Tá? O ordenamento da congregação é esse. Se o povo souber que o diácono dá dinheiro para alguém que não é da congregação, o próprio povo fica contra o diácono. O povo não aceita. O povo fala que é errado, mas o povo não aceita que o diácono não obedeça a ancião ou ajude os chamados seitários. Na congregação, obra da piedade, ajudar quem tira a fome das pessoas, é quem é da congregação. Então, para você ser ajudado pela obra da piedade, você tem que entrar para a congregação. Se você não entrar, eles não te ajudam. E depois que você entra, você tem que ficar um bom tempo sem receber, porque tem um tópico que chama as pessoas de espertalhões. Ministério de diácono, ministério da piedade, é dar comida para pobre que está passando fome. E o ancião? O ancião ele tem um outro ministério, o ministério que seria o ministério espiritual de perdão. Só que o ministério já falou na televisão. Deus perdoa, nós não perdoamos. E é isso que nós vamos analisar. Caridade é o quê? Fica muitas dúvidas. O que é caridade? O que é amor? Aí fica o conflito na congregação. Tem o Ministério da Piedade, a moda CCB, que é piedade,
para quem aceita o batismo do ancião. Mesmo que ele seja batizado, ele tem que negar o seu batismo e se batizar na mão do ancião. Senão o diácono não vai servir ele. Outro detalhe importante, que se a pessoa desobedecer o ancião, criticar o ancião, bater de frente com o ancião, passando necessidade, curiosamente, o Deus da CCB proíbe o diácono de ajudar aquela pessoa. A pessoa, para ser ajudada pelo Ministério da Obra da Piedade, ele tem que falar amém para a doutrina dada pelo ancião. Ele tem que acatar as ordens do ancião. O diácono acata a ordem do ancião. Jesus Cristo falou, amai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus falou. E que quando as pessoas fazem alguma coisa para o pobre, está fazendo para Deus. Na congregação, as pessoas não são proibidas de praticar a doação. Doação de comida para a pessoa que está passando fome. Mas a doação na congregação, ela é terceirizada. Então existe a coleta para a obra da piedade. Veja que tudo que eu estou falando, viu, pessoal, tem um sentido. Quem conhece o irmão Ricardo Adam, quem já me conhece, sabe que eu não falo uma coisa sem um propósito lá na frente. Cada frase que eu estou te falando aqui, ela vai se interligar com um tópico que a maioria do povo da congregação não conhece. Tá? São tópicos interligados. Quando você ouve eu falar aqui conceitos genéricos, você vai conhecer depois tópicos secretos que os anciãos criou. Não foi o diácono, tá? Então assim, se você se levanta contra o ancião, então Deus não manda te salvar. E como te ajudar? E como eu estava dizendo, existem as coletas para piedade, para a obra da piedade, que seria a coleta principal da igreja. Mas veja, gente, toda a coleta, juntar todas as coletas, não dá o que dá da obra da piedade. O grande problema, vocês vão entender com esse seriado, até você que pode se inscrever, assinar o sino, para você ser notificado desses vídeos. Nós vamos fazer um trabalho em profundidade. Você vai entender o que é o ministério de diácono, o ministério da piedade na congregação. Ele é muito mais profundo do que as coisas que eu estou falando para você, que são conceitos genéricos, tá? Então assim, você dá o seu dinheiro na porta da igreja, passa cartãozinho, agora com cartão, né? Ou você vai, um dia se tiver alguma doença grave na sua cidade, eles vão abrir o templo num sábado, para vocês vão abrir o templo não para orar, para pegar dinheiro mesmo, tá? Teve cidades que os diáconos passaram de casa em casa pegando dinheiro. Teve algumas cidades que aconteceu isso, tá? Então assim, você vai dar o seu dinheiro. Todo o povo da congregação dá o seu dinheiro para as coletas da obra da piedade, tá? Isso fora as roupas que eles dão. Mas eles só dão roupas para quem é da congregação. Essas coletas, elas vão passar por um livro caixa. E esse dinheiro vai ser depositado na conta da igreja. Mas nós temos a igreja comum local e temos o Brás. Aí começa a ficar complicado. Existe uma repatriação ou existe uma distribuição desse dinheiro. Não é todo o dinheiro que vocês dão para os pobres que é dado para o pobre, entendeu? E na sua comum. Tem muitas vezes igrejas que teve que mandar de tanto dinheiro para o Brás que quando eles precisavam resolver alguma coisa teve que esperar entrar de novo. Já teve igreja que passou coisas assim que vocês vão ficar sabendo que vão arregalar os olhos, tá? Que vocês talvez até nem acreditem, mas o que eu vou falar aqui é verdade. Tá bom? Então você tem que se lembrar que toda a piedade da congregação é feita pelo diácono para pessoas da congregação. Se uma pessoa estiver passando fome e não for da congregação, curiosamente, o Deus da congregação não revela para a pessoa, com raríssimas exceções. Tá? Muitas vezes, alguns preenchedores de cargo de diácono, pessoas que recebem esse cargo, que não é da pessoa, o ministério da congregação já foi dito, é da congregação. Não é da pessoa. Não é a pessoa que tem o dom. Quem tem o dom é o cargo, entendeu? O cargo, a pessoa preenche o cargo, ele executa. Se sentarem, cortarem do ministério, ele fica sem o cargo. E ele não pode exercer nenhum ministério. Tá? Diácono é que o ancião levanta. Não, as pessoas não são chamadas de diáconos, a não ser o cargo clerical. Diácono, ele é um cargo, que nem está na Bíblia, na doutrina dos apóstolos, que os apóstolos sortearam diáconos. Na congregação não é por sorteio diácono. Diáconos foram por sorteio na Bíblia. Na congregação é por indicação de parente. Tá? Então esse é o espectro, entendeu? E agora uma coisa muito importante que você precisa saber. Obra da piedade, a palavra piedade é ter piedade de quem passa fome. Mas só que a palavra piedade, gente,
como se fossem ministros da piedade, a piedade espiritual não se resume só a isso. O perdão, ele é um ato de piedade. Quando você fala, Deus tem piedade de nós, perdoa-nos. Por exemplo, o Ministério da Congregação falou na televisão agora, no dia 5 de setembro, está na televisão, podem assistir no canal oficial da igreja. Não vão atrás de adulador que ganha dinheiro para puxar saco de ancião, que tem opinião própria, não são opiniões oficiais da igreja. Eles dão a opinião deles, ganham dinheiro e cada um que se vira com o ancião. Não, você tem que assistir os cultos da congregação, eles têm um site próprio. Vai no culto dia 5 de setembro, o ancião falou que se você está perdoado por Deus, você tem que se acertar com Deus. Nós do ministério não podemos perdoar. Então veja, a piedade na congregação, ela se resume a matar fome, ela se resume a dar dinheiro para pobre, com uma restrição, ficha de avaliação, tudo vocês vão conhecer. Mas não se existe piedade no sentido de amor. Você na congregação, você vai encontrar um povo que não tem amor, um povo que não perdoa, entendeu? O ministério não perdoa. Se você cair no pecado, ele não perdoa. Se você lhes falar que te perdoa, é assim, ele perdoa você para você entrar na igreja e dar dinheiro, mas não perdoa você o suficiente para você retornar ao ministério. Esses são assuntos mais complexos para se falar. Então, na congregação, a palavra piedade, ela não tem um alcance espiritual, tá? Vocês vão chegar a essa conclusão depois de analisar comigo os tópicos. Então, deixe o seu comentário, traga a tua experiência, tá? Sem exortação, sem passar, ficar fazendo pregação de estudo bíblico, tá? E nós vamos fazer uma análise de todo o sistema doutrinário de diácono, de ancião que afeta o diácono, da doutrina do ancião, da prática do povo e dos tópicos secretos. Vocês sabem que em Congregação Cristã no Brasil, eu sou mestre. Mestre, eu conheço em profundidade toda a doutrina e filosofia da congregação, tudo o que vocês pensarem, em termos de tópicos. Só que o importante não é você conhecer o tópico, você conhecer a doutrina, é você fazer a interligação. Você fala uma coisa aqui, mas não bate com o que eu estou falando ali. Ó, você está falando uma coisa aqui, mas não está batendo com aquele tópico. Por quê? Porque são muitos tópicos, entendeu? Ordenação, controle. Então eu vou passar para você e você vai se tornar um mestre nesse assunto também. E você vai saber contestar o diácono, contestar o ancião e proteger a tua família desse ministério. Não se sabe o que é pior, se é o ancião ou se é o diácono. Tem muitos homens piedosos no ministério de diácono, tem homens piedosos, mas eles não têm autonomia ministerial. Diácono só faz o que até onde o ancião permite. Se o ancião for lá e decretar aquela pessoa não vai ajudar porque ele desafia o ministério da igreja, aquele diácono ele não tem a liberdade funcional. Ele vai dizer que tem, ele vai dizer para você, mas eu tô te dizendo que não tem. Eu conheço, eu estou falando para você, não tem. Entendeu? O ancião ele tem poder, voto Minerva, ele anula qualquer decisão que você tomar dentro da igreja, e o ancião quiser anular, ele anula mesmo. Se você falar A, tudo na congregação é assim. Se você falar que Deus perdoa, e o ancião falar que Deus não perdoa, não está perdoado. Se você falar, eu sinto de exercer o ministério da palavra, e o ancião falar, não, você não é meu parente, não é meu amigo, eu não sinto, você não terá ministério. Só vai ter ministério quem o ancião indicar. E quem ele indicar será dito que é por revelação de Deus. Tudo que o ancião fala é porque Deus mandou. Se ele voltar atrás, é porque Deus mandou. Então lembre-se, o ministério de diácono, ele tem a parte mais delicada, que é a chamada, entre vós, aquela passagem bíblica, entre vós sempre os pobres tereis. Só que você pode achar que eu falei demais aqui, que eu estiquei demais, mas eu estou te dando para você os parâmetros. Sempre que eu falar para você, volte no tópico 1, no vídeo 1, você vai ouvir esse vídeo sobre as bases fundamentais. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês coisas surpreendentemente terríveis, que você vai se assustar. E vai caber uma pergunta ao final. Esse ministério é da piedade ou é da impiedade? Caridade é só dar comida? O ministério de ancião tem piedade? Ele tem amor? Ele tem condições de governar o ministério de diácono? Porque o ministério de diácono não é governado pelos diáconos. Ele é governado pelos anciãos. Tá? Não existe diácono que fará algo
sem o aval do ancião. Como funciona o dinheiro? Para quem? Como é que se chega na pessoa que está em necessidade? E uma coisa muito interessante, eles não tiram a pessoa do estado de miséria na congregação. A congregação, parece-me, você vai também pensar como eu ao final, que é bom ter os pobres, manter os pobres, ajudar a pessoa a sobreviver, mas não tirar ela do estado que ela está. O Ministério da Piedade não é arrumar emprego. O Ministério da Piedade é dar comida, mata a fome ali. Mas aí o que ele precisa? Ele precisa renovar o pedido de coleta todo mês. Porque ele vai continuar com aquela necessidade. O problema é quantos por cento do dinheiro da coleta Piedade fica para os pobres e quantos ficam para o braço. Não perca os próximos seriados. Assine o canal e você vai aprender.